Em 2014, cinquentenário do golpe militar, as comissões da verdade espalhadas por todo o país conseguiram prazer muitas das barbáries cometidas pelos governos militares na repressão contra os opositores do regime militar, que foi instalado após a quartelada de 31 de março de 64. Há quem condene o fato de nenhum dos torturadores identificados ter sido punido pelos crimes contra a humanidade cometidos naquele período. E com a posse do governo Lula e a ascensão do intelectual e ativista antirracista Silvio Almeida, os trabalhos da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos será reinstalada no dia 30 de agosto. Os trabalhos serão reinstalados no dia 30 de agosto numa solenidade na sede do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a coordenadora do grupo Tortura Nunca Mais, Diva Santana, nossa convidada conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, muito obrigado. Seja bem-vinda. Bom dia, Diva. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Quero parabenizar essa iniciativa de falar sobre um tema tão presente nas nossas vidas, né? Que foi a ditadura militar. O que ela produziu, né? O que ela fez. Então, eu agradeço ao convite. Pois é, está prevista a reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, agora pelo governo Lula. Prevista essa reinstalação para o fim do mês. Na sua avaliação, Diva, quais são as principais expectativas do grupo Tortura Nunca Mais em relação ao avanço das investigações, também reconhecimento das violações dos direitos humanos ocorridos durante a ditadura militar? Jefferson, essa comissão, ela é formada por uma lei, que é a Lei 9140/95. A lei é de 95 e a comissão, logo em seguida, foi criada a partir do primeiro quesito da lei. Então, é uma luta que nós, familiares e a sociedade civil, democrática, né, vem travando desde a época da ditadura. Nossos parentes, eu sou conselheira dessa comissão, né, desde 2005, sou familiar de desaparecido político e sou também do grupo Tortura Nunca Mais. Nós tivemos a infelicidade de ter essa comissão extinta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que nunca reconheceu nem os trabalhos dessa comissão, que vem desde 95, né? E nunca reconheceu também os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, porque nós tínhamos um presidente que defendia e defende torturador. Então, o Brasil não fez a sua justiça de transição, quando você passa de um regime autoritário para uma democracia. Então, isso não foi feito ainda. Já tivemos alguns avanços, né? E consideramos que essa lei é um avanço. Portanto, é uma lei de Estado. Essa comissão é uma comissão de Estado, não é uma comissão de governo, mas ele, autoritariamente e muito fascista, eu digo assim, ele não reconhece, ele acha que os familiares se dizem perseguidos pela ditadura militar. Eu tenho uma irmã desaparecida política, eu tenho um cunhado desaparecido, e existem centenas de desaparecidos políticos. Nós temos dados de 464 entre mortos e desaparecidos. Desaparecidos, nós temos dados estatísticos de 166. Porém, esses dados é uma busca da sociedade civil, é uma busca das famílias, não é uma busca. O governo brasileiro, o Estado brasileiro nunca fez um reconhecimento das violações cometidas pela ditadura militar. Diva. Haja vista que nós temos mais de 8 mil índios indígenas mortos e desaparecidos, nós temos milhares de camponeses que não se tem ainda notícias por conta das dificuldades de interlocução e comunicação nesse país. Diva, na sua visão, o que impede que esses crimes sejam efetivamente julgados? Porque, inclusive, apesar das revelações
trazidas pelas comissões da verdade em 2014, muitos dos torturadores identificados nunca foram punidos. Ou seja, qual seria o caminho para que, de fato, a justiça seja feita? Para lembrar, nós temos uma lei da anistia, nós tivemos uma anistia em 79, que agora no dia 28 está completando mais um ano, e essa anistia, ela perdoa os torturadores. Não foi a anistia que a sociedade brasileira clamava, né? Uma anistia ampla, geral e restrita. Foi uma anistia onde perdoou aos torturadores. Então, nós temos esse entrave que continua lá no STF com uma ação da OAB Nacional para ser julgado. Nós temos 2 sentenças no Brasil. Nós temos uma sentença da primeira vara federal, no caso dos desaparecidos do Araguaia. Temos uma sentença que já dura 21 anos. Temos uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde a justiça pede que seja feita a leitura, essa leitura da lei da anistia. Porque foi uma lei, de um lado, a sociedade clamava naquele momento, com muitos presos, muitos perseguidos, muitos exilados, muitos mortos, porém a correlação de força em relação ao Congresso naquela época era a ditadura, ainda, era Figueiredo presidente da República. Então a sociedade aceitou essa anistia, mas temos esse bloqueio, que são a punição a quem cometeu crimes de tortura, quem violou os direitos humanos e que continuam violando, diga-se de passagem, né? Nós temos no Brasil, nós temos uma lei internacional contra a tortura, nós temos uma lei brasileira contra a tortura, entretanto, poucos são os casos de pessoas condenadas pelo crime de tortura no Brasil. E você vê a toda hora você vê violação desses direitos humanos em relação à tortura, que é um ato inominável, né? É um ato de lesa humanidade. É degradante você ter uma sociedade em que a tortura sempre foi cometida, dependendo do momento e de horas, ela aparece de forma diferenciada conforme a conjuntura. Hoje se abate aos pobres, aos pretos, às periferias das cidades, basicamente, né, na sua grande maioria. Diva. Então, o entrave que eu vejo é essa lei da anistia. Essa lei, ela tem que ser revista, ela tem que ser relida. Mas, Jefferson, vocês estão tratando aí, eu vi o Samuel fazendo um comentário sobre o orçamento secreto, esse nome horrível, orçamento secreto, né, que o cidadão e a cidadã aceita que no país tenha orçamento secreto. Isso é um absurdo, é absurdo. Diva, bom dia, Ernesto. Diva, em 2014, no cinquentenário do golpe, a presidente era Dilma, já havia uma certa instabilidade política e se discutia muito, já havia esse tensionamento sobre esticar a corda ou não com as informações que poderiam ser levantadas pelas comissões da verdade aí por todo o país. A decisão, então, foi fazer uma coisa meia bomba, né? Teve muito depoimento, muita informação veio à tona, mas ninguém, de fato, foi punido. Logo em seguida veio a pauta-bomba do Congresso, o processo do impeachment, Dilma cai, Temer, Bolsonaro, e a gente está aqui agora. Mas você falava da anistia e também está em discussão no Congresso Nacional, uma anistia para as pessoas que participaram daquela barbárie no dia 8 de janeiro, daquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Já se fala também em anistia para essas pessoas. Eu te pergunto desse ambiente político, em que ainda há uma tensão com os militares, enquanto os 3 poderes estão aí se digladiando por conta, entre outras razões, das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. Nessa conjuntura, Diva, você vê condição política para a retomada produtiva da Comissão de Mortos e Desaparecidos? Não adianta investigar e as coisas não terem consequência, né? Você acha que dessa vez, mesmo considerando essas dificuldades da conjuntura, o trabalho pode avançar finalmente? Ernesto, você fala de 1000 coisas aí, né? Mas eu vejo o governo Dilma, um dos motivos do impeachment, daquele chamado impeachment, né, que afastou a presidência da presidenta Dilma,
foi a criação da Comissão Nacional da Verdade. Mas a Comissão Nacional da Verdade, em que pese os avanços, que os dados que ali contém são dados oficiais, né? Não é diferente também do trabalho que a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidas realizou ao longo dos anos, a Comissão da Anistia também, mas são dados oficiais. Então, em que pese esses avanços, a comissão durou muito pouco tempo. Nós vivemos num país que é um continente, não é? Tem informações das grandes cidades, mas lá nos centros urbanos, centros rurais pequenos, ou que não chega essa informação, é muito difícil da familiar que teve o seu pai, como aqui em Alagoinhas. Eu sei de um caso que o cidadão saiu dentro de casa até hoje e não voltou, ele era trabalhador rural. Então, não há investigação sobre isso, sobre essas questões. Então, que pese esse avanço que teve a comissão, ela durou muito pouco tempo. Uma comissão da verdade para estudar, pesquisar os crimes da ditadura militar deve ser uma comissão eterna, que ela não extinga, né? Mas a gente luta contra essas forças que atuaram em nosso país e continuam atuando, Ernesto. O avanço que eu vejo na comissão é a nossa luta, Ernesto. Não há, você vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro extinguiu a comissão, nós lutamos por 1 ano e meio, os familiares, a sociedade, grandes partes da sociedade civil democrática, não é? Do nosso lado, apoiando a nossa intervenção, e com muita dificuldade, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente, conseguiu restaurar essa comissão. Então, a perspectiva nossa é essa, é a nossa luta, é continuar mobilizados para estar levando gestões, porque, veja bem, a Lei 9140, ela pede a prova do desaparecimento da minha irmã, ela pede que minha família prove que a minha irmã está desaparecida. Isso é o caso de todos. Eu cito minha irmã porque é uma pessoa mais chegada, né? Mas eu falo de todos. Nós familiares, temos que provar que os nossos entes queridos estão desaparecidos, que foram mortos, foram executados, foram sepultados, e a gente não sabe até hoje aonde. Nós não temos atestado de óbito conforme se diz, não é, quando a pessoa é sepultada. Nós não temos. Quem sepulta a minha irmã é a Lei 9140/95. É isso que diz o atestado de óbito que eu tenho. Então, a nossa expectativa é continuarmos mobilizados para avançarmos nessa luta, não é? Para a gente avançar nessa lei, que não pode nem ser discutida, porque a gente tem o Congresso que está aí, que vocês terminaram aí falando, e eu acho que a gente tem que lutar por avanços, não é na consolidação de uma democracia, mas uma democracia plena, uma democracia onde esses acordos, onde essas coligações, eu acho que a gente faz coligação para tirar o pior num determinado momento. Depois você tem que ir enxugando e trabalhando com quem você vê que pode trabalhar. As Forças Armadas no Brasil sempre foi um Estado paralelo. Sempre foi. E eu acredito muito na mobilização popular para que as coisas um dia avancem e a gente viva num país justo, num país onde a justiça seja cumprida. A anistia ao 8 de janeiro, eles estavam violando a Constituição brasileira. Eles querem anistia porque eles foram torturados, eles foram maltratados, tem alguém morto. A anistia, se prevê anistia para o lado maior que foi oprimido. Então, eles não foram, eles fizeram um ato de vandalismo, que aquilo ali para mim foi um vandalismo, eu não chamo nem aquilo ali de terrorismo, para mim ali foi um bocado de vândalos, e precisam ser punidos. E qual é a anistia? Anistia para quê e para quem? Eles violaram a Constituição brasileira, né? Eles tentaram violar o Estado de Direitos. Então, eles fizeram aquela barbárie lá, com aqueles monumentos, com aquelas coisas que não pertencem a A, B ou C. Aquilo é da União, aquilo é do nosso país. Então, eles querem anistia para quê? Anistia para quem era uma força menor, não é? E que foi massacrado, que foi torturado, que foi exilado, que foi perseguido, deixou sua escola, deixou seu estudo, que teve a sua vida prejudicada. Não é o caso daquele vandalismo de 8 de janeiro. Diva,
Diva Santana, que é coordenadora e conselheira do Grupo Tortura Nunca Mais, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte. Certamente uma esperança que se renova com a reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Fica aqui o nosso desejo para que sejam dias melhores esses que estão por vir. E muito obrigado mais uma vez. Um abraço, Diva Santana. Jefferson, só para deixar claro aí o que você está colocando, que se falou em orçamento, essa comissão começa do zero, sem um centavo. Sem um centavo. Então, é a luta que nós sempre, que persistiu na nossa vida, da sociedade e dos familiares, pela memória, verdade, justiça e democracia nesse país. Tá certo. Muito Diva obrigada. Santana, mais uma vez, muito obrigado também. 8h46 agora.